Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Ou boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, provavelmente à noite, né? Mas vamos lá. Eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho para mostrar para vocês sobre a ASE. Eu vi que algumas pessoas estavam com dúvida, né? E como alguns professores é a primeira vez que vai elaborar essa matéria, essa prova, deixa eu fechar isso aqui. Fica melhor de vocês terem uma dimensão de como que a gente constrói a ASE, tá? Antes disso, eu vou entrando aqui no portal e vou falando com vocês. Seguinte, a ASE é uma avaliação interdisciplinar. Então, você vai cadastrar uma questão que tenha relação com os outros conteúdos das outras disciplinas. Eu vou falar de forma bem ampla para facilitar para todo mundo. Para cadastrar a questão, você vai vir no SGO, né? E você vai procurar pelo painel de questões da ASE, no caso, não nas questões do sistema, tá? Você vai vir aqui em avaliação, painel ASE, na verdade, né? E aí você vai ver que você precisa cadastrar as disciplinas para o seu semestre. Por exemplo, eu tenho aula no primeiro, aliás, eu tenho aula no terceiro e no quarto semestre. No terceiro, quarto, quinto e sexto eu tenho aula, né? Então eu preciso cadastrar as questões desse semestre. E como que faz o cadastro da questão? Gente, é muito simples. Por exemplo, no terceiro e quarto eles têm parasitologia, bacteriologia, micologia, eles têm hemato, eles têm. é, não lembro agora as outras disciplinas, né? Aí no quinto e no sexto eles têm microclínica, líquidos corporais, citologia clínica, né? E parasitologia clínica. Então, as questões que vocês vão criar tem que ser multidisciplinar. Quantas questões nós precisamos para essa prova? 6. Mas a orientação é que cada professor cadastre 2. Então nós teremos 8. Para que haja alguma randomização aí na prova, tá bom? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma questão do primeiro e segundo semestre. Presta atenção. No primeiro e no segundo semestre tem biologia humana e tem química. Então, por exemplo, para você cadastrar uma questão interdisciplinar, 2 áreas já é o suficiente. Vamos supor que você vai cadastrar uma questão de química, no caso o Jackson, né? Ou a IACI. Então vocês vão cadastrar uma questão que tenha ligação com outros conteúdos. Ou o próprio Jefferson vai olhar a questão de química e vai acrescentar algum conteúdo. Ou melhor ainda, tem que pensar assim, por exemplo, o Jefferson vai saber um pouquinho de química. Então o Jefferson já pode criar essa questão interdisciplinar. Por exemplo, quais são os componentes químicos, ou então quais são os aminoácidos, quais são as proteínas, o que tem na parede da célula, quais são, como é que funciona a bomba de sódio e potássio, tudo isso é biologia humana e tudo isso também envolve química. Então tentar trazer o conteúdo para outra disciplina também, tá? Lembrando que essas questões elas não podem ser questões ABC, né? Eu vi algumas questões nas provas que me deixaram muito triste, né? Algumas questões assim, discorra sobre, fale sobre. Isso é absurdo, não pode, gente. Questões que tem somente isso são muito amplas e você vai ter que dar ponto para todo mundo à toa. Porque se o aluno discorrer sobre qualquer coisa naquele tema, você vai ter que dar nota. A gente tem que fazer o nosso aluno pensar. Não é simplesmente ele sair falando sobre qualquer coisa, entende? Então a gente precisa focar. Focar no quê? Focar num conteúdo em que ele consiga raciocinar e especificar. Então tá. Considerando o conteúdo de biologia humana, considerando os aspectos da célula, considerando a mitocôndria, discorra a respeito do processo de respiração. Então aí tudo bem, discorra sobre a respiração e não discorra sobre a biologia humana, né? Não tô dizendo que fez caso, Jefferson, fica tranquilo, só tô pegando aqui de exemplo, tá? Então assim, a gente precisa ficar atento na construção dessas questões. Vou dar um exemplo aqui para facilitar para vocês. Eu vou cadastrar, desculpa a voz aqui, o fungado que eu tô gripado. Eu vou cadastrar uma questão da biomedicina do quinto e sexto semestre. Vou dar um norte aqui. O que tem que conter nessa questão, por exemplo? Eu vou cadastrar uma questão que tenha assuntos de bactéria e de fungo. E também de parasita, por exemplo. Então eu posso colocar aqui algum assunto geral, alguma introdução na minha questão, como por exemplo, as hemoparasitoses são
infecções causadas por diferentes tipos de protozoários. Aqui, deixa eu ver o que eu posso colocar mais. É comum observarmos, já mudei o foco, na verdade eu vou falar de parasito e hemato, tá? É comum observar alterações celulares ao visualizar uma lâmina para um hemograma, em que alguns parasitas podem ser observados acidentalmente. Considerando esse contexto, as alterações eritrocitárias e as hemoparasitoses, assinale a alternativa correta. Pronto. E o que você vai colocar nas alternativas? Por exemplo, na malária é uma hemoparasitose. É comum observar equinócitos e presença de trofozoítos intracelulares. Isso é uma verdade, né? Então eu posso colocar aqui na malária. Oh, meu Deus. É comum observar equinócitos. Eu não sei se vocês falam equinócito ou falam alguma outra. Perdão, gente. Na malária é comum observar equinócitos e alguns trofozoítos. Oh, meu Deus. Intracelulares. Essa aqui seria verdadeira. E aí você coloca várias outras coisas. Você pode colocar outras alterações, outras formas evolutivas, pode misturar com outras coisas. Isso aqui é só um exemplo, tá? Na química, por exemplo, e na biologia humana, cairia muito bem você colocar uma questão que tenha ligação com a constituição da parede celular e os compostos químicos, né? Ou então, por exemplo, a importância do carbono e a mitocôndria, né? Como que funciona esse processo de respiração celular. Ou então, melhor ainda, fazer uma confusãozinha, olha, o carbono, ou então determinada molécula tem quantos carbono? Isso aqui é liberado na respiração celular, e colocar o número de carbono errado, e colocar o número de carbono correto em outra, para ver se eles estão atentos a essas nuances, sabe? Não sei se eu falei a palavra certa. Então é isso, gente, ó. Precisa cadastrar essas questões até o dia 29, hoje são 26 de outubro. Vamos agilizar, porque eu preciso olhar elas no dia 29 para poder liberar para o sistema no dia 30, beleza? É bem tranquilo, você mesmo pode cadastrar uma questão multidisciplinar, ou você cadastra uma questão e o outro professor vem e altera, tá? Mas o que não pode é cadastrar questões que não tem a ver com o que vocês deram na sala, fiquem espertos a isso. Ah, Marcelo, mas por exemplo, tá, vamos lá. Tem disciplina que não dá para interdisciplinar, como por exemplo a administração. Realmente é difícil trabalhar com a administração e os outros conteúdos. Mas se a gente forçar um pouquinho, dá para pensar, por exemplo, em colocar um conteúdo mais amplo sobre administração e gestão de laboratório, para não ficar tão, né, uma questão maior, uma questão mais elaborada, de verdadeiro ou falso, alguma coisa assim. Aí essa disciplina é da Marcilene. Outra dica é a Ana Paula, da anatomia. Ela pode colocar sobre, por exemplo, ossos, onde a medula está. E aí o professor de hematologia, que trabalhou a hematopoese, pode comentar sobre isso na questão e introduzir as células precursoras no conteúdo de anatomia. Isso cabe 100%. Só que a gente tem que pensar, tem que avaliar e fazer as alterações das questões. E o professor que vai cadastrar a questão precisa ficar atento a um conteúdo realmente que faça sentido para o aluno aprender, que coisa que ele possa aplicar. A gente não pode ficar dando conteúdo que não tem sentido nenhum, que o aluno vai perceber e vai falar que o curso não está trabalhando o que ele consegue vivenciar quando ele estiver trabalhando um dia na prática, entende? Então a gente precisa organizar isso também. Beleza, gente? Desculpem a voz rouca e eu vou ficando por aqui, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar WhatsApp, pode mandar mensagem. Se eu não responder na hora, eu respondo depois.
mas eu vou mandando mensagem para vocês também, tá bom? Um abraço.